Beleza, doutores e doutoras? Eu sou o Jean Clema, estamos começando mais um episódio aqui do nosso podcast, que é um oferecimento da Bonafide. Então, você, advogado, advogada que está nos acompanhando aqui, você já não aguenta mais ver aquele seu colega que não é tão bom quanto você sendo mais bem-sucedido na advocacia? Eu não acho isso justo. E se você quer colocar um ponto final nisso aí, não deixe de conferir o link que está na descrição aqui do nosso episódio e ver como que a Bonafide pode te ajudar com o passo a passo completo na expansão da sua carteira de clientes. Então, de largada, já dando esse recado, hoje nós vamos falar justamente sobre isso: crescimento e expansão na advocacia. Para nos ajudar nesse bate-papo, a gente conta aqui com a presença do grande doutor André Besquisa, que é especialista em direito previdenciário, começou do zero, hoje tem um baita escritório, uma baita estrutura, e vai compartilhar conosco como é que foi essa trajetória, qual que é essa caminhada para atingir esses resultados, erros, acertos nessa jornada, enfim. Então fica à vontade, André, para cumprimentar os nossos ouvintes e também se apresentar aí da forma que você mais gosta. Primeiramente, Jean, muito obrigado aí pelo convite, por esse bate-papo. É sempre um privilégio, uma honra a gente levar conhecimento, conteúdo aos nossos colegas, que você, na apresentação, foi muito preciso, cirúrgico nas suas palavras, porque às vezes conseguem ter um destaque e às vezes eles têm até um conhecimento técnico de direito muito superior, e outros com conhecimento um pouco menor de direito têm um destaque, consegue se destacar aí no mercado jurídico, né, no mundo jurídico, seja ele presencial, seja ele digital. Eu acho que eu sou o André Besquisa, né, sou sócio fundador do André Besquisa Advogados, estou situado aqui no sertão baiano, em Caetité. Para quem não conhece, é a terra do Valdir Soriano, Olha César aí. Zama, do Anísio Teixeira, né, que foi o ministro da Educação do Brasil, e outras grandes personalidades, não só do mundo jurídico, mas do mundo artístico. Tá, estou aqui situado já. Sou paulista, né, de Catanduva, interior de São Paulo, moro aqui, a Bahia me adotou, Caetité me adotou. E a gente atende hoje no nosso escritório, como você falou, eu comecei do zero, né? Não tenho ninguém no meio jurídico. Comecei como minha mãe, para você ter noção, é uma faxineira aposentada e meu pai foi sapateiro e depois conseguiu passar num concurso da Polícia de São Paulo e aposentou em São Paulo. Então, não tenho ninguém no meio jurídico, estou a mais de 1.500 quilômetros de distância dos meus pais. Vim parar aqui no interior da Bahia porque eu trabalhei num grande escritório previdenciário há quase 10 anos e eles tinham uma filial aqui. Então, quando eu me desliguei desse escritório, eu comecei desde o segundo ano de direito, me desliguei desse escritório, vi aqui em Caetité uma oportunidade, né? E aqui comecei do zero, no mundo físico ainda. Isso, sou formado em direito desde 2008, mas trabalho com previdenciário desde 2004. Então, aí mudei para cá. Como que eu ia ter clientes? Como é que eu faria para ter clientes no mundo físico na época, né, sem ser conhecido numa cidade, um forasteiro numa cidade. Foi quando eu tive minha primeira sacada de marketing, que também não entendia o que era marketing, né. Eu mudei para Caetité, minha sala era uma sala pequena, eu tenho quase 1,90 m, não tinha dinheiro para colocar, fazer uma divisória na sala, eu peguei aqueles Uhum. papéis compensados para fazer, a gente comprei, não tinha dinheiro para colocar um gesso, não tinha, uma mesa para colocar para uma secretária, não tinha dinheiro para se colocar secretária, eu era faxineiro, eu era advogado. O banheiro então, só cabia eu, né. Se eu Sim. precisasse fazer qualquer um ou 2 ali, não tinha jeito, eu tinha que bater na no então eu era muito pequeno. Então eu comecei. E minha sacada de marketing, foi: eu preciso colocar gente aqui dentro. Eu tenho voltar não era uma opção para uma casa dos meus pais, eu tomei a decisão e de vir para cá em 2012, e aí eu comecei a minha jornada. Qual foi meu insight ali de marketing que eu até então não sabia? Eu comecei a buscar palestras, buscar, em sindicato, em associações, não era aceito porque ninguém conhecia. E que conheci um amigo radialista aqui da cidade, que ainda era AM, e a AM Aham. tinha uma grande difusão no mundo rural aqui, né, ainda Sim. tem, a Rádio Educadora de Santana, que é a rádio aqui, da Igreja Católica da Diocese, que tem uma grande expansão, grande abrangência, pega até o norte de Minas e tal. Aí eu propus,
E troquei a ideia com o Marivaldo Junqueira, que é uma grande personalidade da cidade, eh, que ele tinha um programa no rádio muito polêmico, né, na hora do meio-dia, bem bastante audiência, e eu conversando com ele, ele fez o convite, sugeriu de eu explicar benefícios para as pessoas. Legal. Comecei nesse sentido, e explicando de uma linguajar bem fácil, porque quem precisa do direito, né, você não adianta você falar Claro. requisito, olha, falar que isso tem isenção de carência, que a contribuição só conta se for paga até no tal dia subsequente, não, nada disso. Era o português claro, a mensagem para o meu cliente, que é ele que precisa, né. Comecei e começou de novo, e era ao vivo, muita gente ligava para esclarecer dúvida, 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 dúvida. Fizemos um quadro que eu falei: "Me proponho a explicar todos os benefícios da previdência, comprometo a vir aqui, uma frequência acho que era uma vez por mês, a cada 15 dias", e assim foi. Quando eu percebi, tinha gente que vinha da região para falar comigo, e me esperava em pé para falar que eu era tudo, tudo. Eu era faxineira, como eu disse, tudo. Sim. Esperavam embaixo, às vezes, do sol quente, e ali começou a minha jornada, e me lembro que até fizemos uma parceria com a própria Rádio Educadora, eu fiz uma cartilhazinha explicando benefícios, quais documentos precisavam. Então, essas foram as sacadas de marketing que eu fui desde, assim, isso estava dentro de mim e eu não sabia, né. E aí começou. Eu comecei, e foi indo, já ganhei um nome, uma reputação. Começou depois que saí na rádio, as associações me chamarem para conversar no dia que eles se reuniam de fim de semana, eu ia, Uhum. nossa, sem estrada de terra, eu ia tal, ia. Começou. Aí começou a ter equipe, começou a ter contratar uma funcionária, começou a contratar mais um, tal, outro estagiário, começou a crescer, tomar forma, né. Eu ainda fazia tudo, e aí quando a gente começou a fazer gestão, eu comecei a pensar em gerir um escritório, né, com planilhas e tal, sem muita técnica, no braço, aquilo que a faculdade não ensina, Uhum. né, na tora. E aí foi, chegou a pandemia. Aí chegou a pandemia, fecha, abre. Na legislação municipal não falava escritório de advocacia, só de contabilidade. Pronto, que não está proibido, vamos continuar. Falei: "Galera, vamos continuar? Vamos fechar? O que que vocês acham?". "Meu, vamos continuar". Os jovens, todos os jovens que trabalham comigo, grande parte deles estão aqui até hoje se tornaram alguns associados do escritório, né, na verdade. Legal. Eh Interessante. Depois você vai conferir até no podcast que nós gravamos ontem, você vai ver que vai ser bem legal. O primeiro entrevistado foi o primeiro estagiário do escritório. Tá com vocês Mas até hoje, hein. tá aqui associado e diretor de escritório Bacana, hoje. isso é bacana. Mostra que tem uma Isso é legal. cultura bacana de pertencimento, de fortalecer raízes, né. Legal. Isso que é interessante. Depois a gente vai chegar nesse ponto da cultura, que eu acho que, cara, eu falo que nada grande se constrói sozinho, né. Então, assim, a cultura até para contratação, hoje a gente, tem uma cultura que precisa ser uma pessoa que ela não precisa ter habilidade técnica. Ela precisa ter vontade. Como que ela supera um problema que ela tem? A pessoa fala, a gente, claro, tem os requisitos técnicos, aí quando eu abro para que eu faça a pergunta, né, que cada departamento tem a liberdade de fazer as contratações, eu participo, e no final eu falo assim: "Qual foi o teu maior problema? Como você superou esse problema? E você faria ele de novo?". São perguntas simples. E tem gente que: "Qual foi o meu problema que você teve?". Tem gente que fala: "Não tive nenhum". Tem gente: Eu tive isso, eu superei assim, você faria de novo?". Faria. Então essa pessoa que tem a vontade, né, que acho que assim, tem que ser humilde e a vontade de ver uma oportunidade dentro do negócio, dentro da firma jurídica do escritório, e a vontade de superação. Eu acho que é isso que é a cultura dentro do escritório, que a gente enraiza e essa pessoa cresce, dá oportunidade, tem plano de carreira. Nós temos aqui um plano de carreira que eu também desenvolvi aqui em conjunto, a gente faz avaliações de desempenho. Mas voltando, né, ao marketing, né, que a cultura, isso, e a cultura também, a cultura que hoje que a gente desenvolveu, que depois a gente vai chegar lá, na cultura do comercial, que é o que onde bota o sangue para ali, ó, bombar para dentro do escritório, que é a mais legal, que a gente vai falar delas daqui um pouquinho, né. A gente vai pegar É, o departamento comercial, que eu falo que é o meu embriãozinho aqui, o meu que era meu bebê, que hoje ele já nasceu e está tomando forma ainda, e vai ser um adolescente, um adulto muito muito produtivo, né. Mas voltando ali, quando chega a pandemia, o escritório continuou funcionando,
e por decisões nossas, eu sou o sócio, não tenho outros, mas eu sempre gosto de ouvir quem está do meu lado, quem está ombreando ali comigo lado a lado. E vamos continuar, até porque o INSS, o pessoal precisa, né, ainda mais na pandemia, está todo mundo em casa, quantidade e o meu cliente, o meu público-alvo na época era muito presencial, né. Aí, o que que acontece? Minha conta de telefone era muito alta, que o pessoal da zona rural não gosta muito de WhatsApp, não gostava. Era ligação, 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 ligação. Uhum. De um mês para o outro, de, sei lá, R$ 300 caiu para 40, 50. Eu falei: "Opa, tem uma mensagem aqui", que eu ainda fazia o financeiro na época. Tem uma mensagem aqui. E todos os clientes avisados das perícias, as coisas acontecendo à distância, tal, tal, tal. Aquela prorrogação de benefício. Falei: "Cara, eles estão recebendo a mensagem, eles são nosso público-alvo, então a internet para eles agora estão sendo faz videochamada", começaram a fazer videochamada. Falei: "Pô, que legal. Vamos investir no mundo digital? Vamos embora". Aí eu comecei o Google Ads ali sozinho, anunciei, coloquei duzentão ali só na Bahia, e tal. Fechamos um cliente em Ichu, uma cidade que eu nunca imaginava que tinha na Bahia. Cara, lá no perto do litoral da Bahia, que eu tô aqui quase em Minas, na verdade, quase na divisa. Aí, meu amigo, eu falei assim: "Cara, isso aqui já valeu o investimento. E vamos lá, vamos". Aí começamos, estava procurando empresas, tal, parceiras, empresas pelo mundo digital, teve aquela coisa e tal, reuniões, reuniões, reuniões. Fechamos com uma empresa de marketing digital, e aí eu comecei a estudar sobre o marketing digital, sobre, o que que é conteúdo SEO, o que 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 seria fazer o Meta, o Google Ads, fazer o tráfego que a gente fala tanto nas redes sociais, que foi o último que eu cheguei e hoje é o melhor que eu acho que para o meu business, para o meu tipo público-alvo, é o Meta, né, na verdade, Uhum. que meu público-alvo, minha persona, né, que isso é importante a gente falar, que às vezes o nosso colega advogado não tem a mínima noção do que é uma persona, quem é o público-alvo dele, qual que é o ticket médio dele, quanto que é o custo de um processo, né. Sim, Então, às vezes falta isso, né, o que a faculdade não ensina. Por isso que esse conteúdo que você se propôs a fazer, Jean, eu falo que vale ouro, tá. Porque a gente não vem aqui mostrar que a gente sabe mais do que a gente sabe menos. Aqui a gente vem, compartilhar conteúdo, pra que as pessoas aprendam e também façam, porque isso vai ser bom para a própria advocacia, sim, né. sim. Quando fala do provimento, né, que veio logo aquele provimento, do 205 ou 905, eu não me lembro o É, número dele 205 de 2021. isso. Cara, aquilo vai ser ótimo para a advocacia, a expansão da advocacia. Eu sou muito otimista, eu não vejo como saturação, basta você saber onde você está posicionado e como que você vai fazer. Eu acho que essa questão do marketing, a gente antes era muito fiscalizar. "Ai, vou fiscalizar, vou punir", é uma palavra errada para o marketing. Uhum. Hoje a gente pode falar assim: "Eu vamos educar esse cara, vamos educar esse colega, vamos ensinar ele como faz". Sim. Certa vez me chamaram pra uma comissão da OAB para eles vão fazer a parte de marketing para fiscalizar. Eu falei: "Meu amigo, eu já não vou participar, que a palavra errada, a palavra foi errada. Fiscalizar não dá certo. Vamos educar, porque eu faço o marketing, não tá proibido você fazer marketing. O advogado nunca foi proibido de fazer marketing. Se você parar para analisar, você conhece muito mais do que Sim, eu. O marketing em si nunca foi proibido. O que não poderia é você fazer ofertas, fazer, X, Y, Z, coisas, oferecer promoção. Conteúdo sempre pôde. Tô errado? sim. Não. Não, é verdade, ele nunca foi proibido, ele foi sempre regulamentado. Então sempre pôde fazer muitas coisas, até antes desse provimento, em algumas seccionais já era claramente o entendimento pacificado até sobre anúncios, né, algumas outras seccionais mais conservadoras, mas depois de 2021 ficou com muita clareza, né, os limites e essa produção de conteúdo, você está ensinando o seu cliente a te contratar. E é até bom, porque se você jogasse uma oferta, né, "Ó, precisa de advogado? Ligue já", não ia conectar. Você é chegar na festa e falar: "Quer casar comigo? Não, espera aí, vamos conversar, deixa eu entender", né. Então a produção de conteúdo é ensinar o cliente a te contratar. E a gente ainda vai falar de algumas coisas ali de cultura, de contratação, tem muitos advogados que estão nos ouvindo aqui e falam: "Poxa, meu sonho contratar alguém, eu ainda estou aqui nesse cenário". Cobrando escanteio, cabeceando, né. Então nesse momento eles precisam
de clientes. Realmente ainda não é a hora da gente É. falar de equipe, né, mas, vai entrar nessa jornada, né. E uma coisa que eu vejo, os advogados eles, muitos acham, assim, querem me bater quando eu falo isso, né, mas é aquela frase lá do mais conhecido vence o melhor, né. Então enquanto você estava dedicando um tempo ali indo na rádio, para ser mais conhecido, tinha um outro advogado indo lá fazer mais uma pós de direito, né. Não que a parte técnica não seja importante, com certeza, está atualizado, enfim, tudo mais, vocês me entenderam. Mas o fato de o cliente, quando ele precisar te encontrar, né, ou saber de você, né, ou cair no seu radar, faz muita, se não toda, a diferença. E a grande complexidade, isso que eu quero saber como que foi para você no início, atuando com previdência, né. Poxa, não nasci no berço de ouro, não teve patrocínio, né, não eu É, isso. É. e aí, de repente, vou abrir meu escritório, já tem custos fixos, já tem um aluguel, né, e aí o camarada vai entrar aqui com um pedido de benefício, a pessoa já está numa situação delicada, né, e eu vou receber só depois esse ciclo financeiro. Você conseguia, mesmo nessa situação do início, já cobrar algum inicial, nem que seja alguma coisinha pequena? Comenta pra gente como que você fazia aí. Boa, boa, boa. Sempre cobrei. Teve um período que eu parei de cobrar, mas veja bem, vamos lá, aquela questão de medo de concorrência, aquela coisa e tal. Uhum, Quando eu comecei, sempre teve concorrentes, eu vim aqui numa cidade que já tinha bons advogados, há muito tempo estabelecido aqui, que não cobravam, tá, que não cobravam e já estavam aqui já há anos, né. Eh, mas ainda havia aqui uma oportunidade, tá. E aí o que que acontece? O que que eu fiz, cara? Eu vou abrir até como é que foi as coisas aqui com números. Eu me lembro que o aluguel era R$ 450 do escritório, e o meu outro aluguel era 550, uma coisa assim, R$ 500. E eu tinha, com a rescisão do outro escritório que eu trabalhei, deu um valor, tipo uns 10.000 mais ou menos na época. Então eu tinha que sobreviver com isso aí. Eu gastava só do que eu falei aqui, eu já gastei 1.000 por mês, praticamente, só de aluguel. Sem dizer internet, sem dizer água, sem dizer luz. Meu velho uhum, pai, que é vivo ainda, é formado em contabilidade, né, mas nunca exerceu, técnico de contabilidade. A primeira coisa que ele me deu quando eu peguei meu carro velho e vim com a mudança para cá, me deu aquele caderninho de contador. "Toma, André, aprende a fazer fluxo de caixa", primeira coisa. E eu projetei quanto tempo que eu tinha com aquela reserva. Eu tinha que fazer o processo funcionar em 1 ano, 12 meses, eu tinha aquela reserva para me manter, e manter no básico. Eu gosto de alimentação, era ovo e berinjela, eu falo. Ainda eu não tinha o fogão, então aquela era na sanduicheira que eu fazia os 2, né. Então, o uhum. que que acontece? Eu peguei e, cara, eu comecei a me manter ali, eu falei: "Cara", começou a descer o minha aquela reserva que eu tinha. Que eu vou fazer? Cobrava R$ 70 por processo para dar entrada. 70 conto, setentão, setentão. Aí que eu tinha que fazer? Pô, para manter o escritório, eu tinha que fechar no mínimo 5 para ter os quinhentão, e para pagar o aluguel ao todo ele tinha que ter 7, 8, 9. Eu tinha que fechar 9 contratos, já era a meta do mês, novos. Não fazia outra coisa sem ser previdência. Eu, como o escritório que eu trabalhei era só previdenciário, eu não sabia fazer uma petição. Pra você ver, não era um cara que tinha conhecimento técnico em todas as áreas, né. Eu não sabia fazer um pedido de alvará praticamente, que é uma coisa simples. Uma reclamação trabalhista, comecei a buscar parceiros. Lá na minha cidade de Catanduva, eu mandava por e-mail, ele devolvia ao digital já aí na época. Uhum. Eh eh Fazia para mim, cobrava esse honoráriozinho aqui de entrada, depois saía uma outra coisa, pegava às vezes um divórcio, uma coisa que era um acordo pra você conseguir ter a renda, mas o meu forte era previdenciário, então eu cobrava esses R$ 700, então eu tinha que fechar. Meu sonho era ter 50 clientes, era encher uma gaveta de pastas, assim, que era do 2, hoje eu tenho mais de 6.000 processos em andamentos, Olha aí. né, no Brasil. Então, assim, eu cobrava esse inicial, cobrava, o pessoal pagava e não espantou o cliente. E principalmente aquele mais humilde, ele conseguia, porque ele valoriza, porque ele é um trabalhador e ele sabe que você Uhum. está ali trabalhando também. Então ele chegava: "Doutor, você divido, toma, tá aqui, tem 2 vezes 2". Quando o cara não pagava na entrada, quando saía o benefício, que eu também fazia o administrativo, naquela época eu fazia Aham. mais judicial.
eu faço fazia o administrativo, mas o mais forte era o judicial. Hoje a gente faz tudo, do começo ao fim. O pessoal procura antes pra gente, né. E aí vinha, pagava e tal, e aquilo foi, né. Aí chegou um tempo, eh eu parei de cobrar isso, era só no resultado se saísse, e hoje eu voltei e cobro Uhum, em todos que a gente fecha o contrato, que a gente fez uma sistemática hoje, a gente tem os nossos KPIs, os nossos acordos para mandar para análise, só fala com o advogado fechador hoje, nós temos um advogado fechador aqui, se depois da análise, se tiver chance de ganhar esse processo, que a gente consegue analisar e entender, né, porque como a uhum, gente trabalha mais no resultado, a gente não deixa de cobrar, e o pessoal paga, até a distância paga. Tudo depende de como é sim. que você faz. É, isso é importantíssimo você falar, doutor André, porque tem muito advogado que pensa assim: "Poxa, não, já tá difícil de conseguir cliente. Aí se eu cobrar, aí pronto, né, aí que vai espantar de vez". Ou a mesma coisa me fala assim: "Puxa, nunca alguém pagaria R$ 10.000 para eu dar entrada aqui". Falei: "Beleza, mas você tem essa oferta?". Não. Ah, então pronto, realmente, se você não tem essa oferta, ninguém pagaria mesmo. Ela está disponível, essa oferta? Então ninguém vai te dar aquilo que você não pede. Então, às vezes, é só na cabeça do advogado que: "Não, não vou cobrar, não vou fazer", né. Tem E vergonha de às vezes a gente sentia vergonha de pedir isso no começo, não tem que sentir vergonha, o advogado não tem que sentir, ele está trabalhando, ele está dispondo, uhum. o maior ativo dele é o tempo, ele está dispondo o tempo dele para resolver um problema. Estou correto? Sim, com certeza, com certeza. E sendo explicado para o cliente, né: "Ó, seu cliente, agora a gente vai fazer uma análise, vai acontecer isso, você entende que eu já vou prestar um serviço para você aqui e tal, pará". Então, sendo é a questão de segurança. Muitas vezes o advogado tem uma insegurança disfarçada de bom atendimento, de: "Não, seu cliente, fica tranquilo, no seu tempo, tal". Ele que está fugindo de uma objeção, de levar um não no comercial, e ele: "Não, eu vou deixar não vou ficar no pé do cliente, o cliente que me procura quando ele quiser". Medo, insegurança, né, coisa que ele tem que vencer, senão ele não vai colocar as metas no bolso, né. E uma coisa que eu preciso saber de você, que teve essas 2 experiências ali, tanto com o digital, quanto o físico, existe uma crença muito grande, né, que: "Ah, não, para o meu tipo de cliente ele não usa internet, né". Puxa, previdência rural, nossa, ninguém vai estar, no digital, né. Como que você percebeu isso aí? Você acreditava nisso também? Como que foi essa você sente ainda a diferença do cliente que vem físico e do cliente do digital? Comenta pra gente aí. No começo eu tive essa objeção. Mas como eu disse, eu sou uma pessoa otimista. Como é que eu vou te deixar essa objeção me dominar? O não está garantido. Eu tive essa objeção, eu também tive. Falei: "Será que meu cliente está ali? Será?" Mas quem não arrisca não petisca. Vou tentar. Por isso que eu tentei com menos e tive essa objeção no começo. O doutor Cláudio, que é o associado hoje, que é o diretor do escritório hoje, eu era o fechador e depois eu ensinei ele, e ele é o advogado fechador. Hoje nós temos, executiva nossa do comercial que é Miriane, né, que ela está concluindo a faculdade de direito, que hoje ela está treinada para ser fechadora também. Assim que ela se formar também, ela será a fechadora, que ela é a responsável hoje pelas métricas. E Cláudio era um fechador na época, e ele: "André, tal, a gente vai cobrar", a gente estava fechando sem cobrar, voltamos a cobrar, né, no digital também. Rolou um pouco essa objeção, falei: "Velho, só fecha se tem, cara, só fecha, só fecha". Cara, tudo bem, o cliente paga, ele te respeita essa objeção, e a gente quebra essa objeção mesmo, sabe. Nós tivemos essa objeção e ela é superada. Tem às vezes, claro que você não vai às vezes cobrar de um previdenciário, de um cara de BPC, que você hoje pela internet a gente consegue fazer uma análise até melhor do processo, porque eu estou vendo aqui seu estudo, você está vendo o meu, você está na casa do cliente, você entrou na casa do cliente, Uhum. você consegue ver se tem forro, você consegue, às vezes, até se tem comida, às vezes ele te mostra, o cliente te mostra. E aí fica fácil de você, como é que chama? Fazer, estipular os seus honorários ali iniciais. Se não Sim. tiver condição, você vincula quando sair o benefício dessa pessoa. Também aí você tem que ter o feeling, aquele sentimento de cada caso é um caso. Ah, cobra para todos? A maior parte sim, a gente cobra para todos e eles pagam, que a maior parte recebe o Bolsa Família, Auxílio Brasil, você recebe geralmente você pega o CadÚnico da pessoa, você sabe. Olha, você vai receber quando o Auxílio Brasil?
Ah, mas eu vou tirar o pão do cara. Meu, mas é o teu pão também. Ele também entrou em contato com você, ele tá Sim, precisando do teu serviço. Porque, cara, vamos fazer um paradoxo aqui. Vamos fazer uma comparação. Nem toda comparação é justa, mas essa comparação ela tem uma boa equidade aqui. No médico particular, eles pagam a consulta, não pagam? Eles não vão atrás do médico às vezes só para prescrever uma dor de coluna, uma coisa que é o que muito tem, ele paga, o médico divide, está tudo certo, o trabalho dele, o advogado também é a mesma coisa, ele tira exato. dali. Então, divide, faça isso, dá certo. E o índice de inadimplência é baixíssimo, inclusive, principalmente para esse público. Claro que você não vai cobrar R$ 10.000. Você Uhum. vai sentir, ele vai cobrar tipo, o valor de uma consulta, uns 300. Pô, vou ter que fazer tanto para conseguir ter dinheiro em caixa. Sim, pelo menos você vai conseguir pagar o marketing. É assim que as coisas funcionam. Mas esse é o jogo. Você vai conseguir ter um caixa. Às vezes você vai conseguir fechar 10 contratos desses. Vamos supor que você cobra R$ 300, é 3.000 no teu caixa todos os meses. É mais uma pessoa que você pode colocar para atender o telefone. Entendeu? Uhum. Essa é a questão toda. E essa objeção existiu, não existe mais, e às vezes a gente consegue até fechar num valor maior, o inicial, e aí é negócio. Você fecha em X, diminui de um lado aqui, faz outro ali, e é claro que o forte mesmo é no resultado. Legal, não, muito interessante. E um dos grandes desafios quando o advogado começa a fazer um anúncio na internet, né, ir para o digital, fala: "Não, tá bom, vou pagar para ver, né, o não já tenho, vamos tentar algo diferente para ter um resultado diferente, não é fazendo a mesma coisa que eu vou conseguir um resultado diferente, né". Beleza, topa o desafio. Aí ele vai lá, faz o anúncio e de repente começa a chegar os contatos, a primeira impressão dele que já está acostumado, né, a vender por indicação, né, fechar um negócio por indicação, a pessoa senta ali na frente dele, tem toda a atenção do mundo, né, marcou um horário. O cliente do digital não é bem assim, não é que ele é um cliente ruim, mas ele mandou a mensagem, colocou o celular no bolso, foi viver a vida dele, ou ele chegou fazendo uma pergunta, e o advogado, eu já falei isso várias vezes, né, ao invés dele pedir mais pelo caso e puxar o caso, né, para conduzir, né, é uma estratégia comercial, conduzir isso aí para um negócio, ele só responde, dá uma de Google, né. "Ah, você tem direito?", "Não tem", tal situação. E aí o cliente vai embora, fala: "Poxa, só tem curioso", né. Como é que foi para vocês? Vocês tiveram que aprender isso também de, poxa, o cliente do digital ele é diferente, né, existe sim o lead qualificado e o desqualificado, como que foi para vocês isso aí? Meu irmão, quando eu entendi o que era lead, eu já operava mais ou menos essa dúvida, quando o cara às vezes a gente vê o nosso colega falando: "Ah, eu quero só responder uma dúvida", pagar consulta", a gente fica pé da vida. A gente fica, claro, é natural, a gente estudou para aquilo. Mas eu via como uma oportunidade, cara. Eu às vezes estava com a minha família, e eu falava que era aquela consulta de semáforo: "Doutor, é aquela dúvida que parava no carro do semáforo, eu Aham. queria te perguntar". E eu vejo isso uma oportunidade, falei: "Meu amigo, ó, eu não vou conseguir te responder agora assim e tal, me procura tal dia, ou você vai estar em tal lugar". Conversava com o cara, sabia a dúvida dele, e eu tinha essa coisa para o começo, tentava ali esclarecer a oportunidade da pessoa, mas vai no meu escritório tal dia, me passa seu telefone e eu te ligo. Essa Uhum. postura a gente passa a ser o cara te deu a dúvida, ele já está com um problema, tá. Sim. Então assim, já vem é legal hoje a dúvida quando ela vem, ela é ótima. Às vezes vem aqui no nosso WhatsApp, no Instagram, que eu respondo todas as mensagens, do Facebook, Instagram, os comentários, eh, a gente faz o fluxo, cara, eu crio um fluxo hoje, a gente traz esse cara para dentro do comercial, que ótimo que ele teve essa dúvida e que ótimo que ele confiou em você para esclarecer essa dúvida. Ela vira uma Uhum. oportunidade, a gente tem que mudar isso, cara. Eu vou responder tudo cara, não é assim, existem técnicas para isso, existem técnicas. O cliente, a dúvida é que ele está confiando em você, ele quer saber seu conhecimento, o advogado vende confiança e conhecimento, é isso que ele Exato, faz. exato. Então, o que acontece? É uma oportunidade, ele já quer se comunicar com você, e o advogado tem que ser um comunicador. Tem perfis de pessoas que não são comunicadores, e tá tudo bem, às vezes pode ser um grande servidor público, um auditor da Receita, um juiz, um promotor federal, ou pode trabalhar ali atrás de uma tela, é perfil, fazendo um excelente recurso, uma petição excelente, 1000 vezes melhor do que um advogado vendedor. Tá? Sim. Então, assim, essa objeção, essa dúvida, quando vem,
A gente tem que matar nos peitos, é uma oportunidade. Não falar: "Ah, vai responder no Google", não, traz ele também para dentro de você. Não é chegar e fazer um textão baseado em artigo, não, não é isso que ele quer saber. Até porque artigo você vai falar para juiz. Uhum. Você não vai falar para o teu cliente, ele não quer saber disso. Ele quer saber como que você resolve aquela dúvida dele. É isso que ele quer fazer. E é por isso que a gente tem que fazer conteúdo, porque aqui a gente ensina como resolver aquela dor. Claro, Exato. você né, é aquele negócio, é ótimo, eu acho que quando vem essa dúvida, já me irritei com essas dúvidas, sim, não vou falar que não, no começo a gente se irrita, mas a gente aprende ali, que às vezes um momento inoportuno, às vezes você está com sua família descansando, você acabou Uhum. de trabalhar, principalmente quando você faz tudo, você acabou de protocolar um recurso no último minuto, aquela coisa, você sai com a sua família, com o seu filho, vai para um restaurante, doutor, posso te fazer uma coisa? Você não quer saber de direito. Cara, ali que você tem que estar ali zen, saber conduzir. Sim, meu amigo, beleza. Ó, e aí você tá no restaurante, conversa com o cara, receba ele, faça um networking com ele ali, trate ele bem e fala: "Olha, eu acho que para que eu possa te responder bem respondida essa sua dúvida, aqui não é o lugar ideal, porque eu não vou te dar a resposta que você merece. Me passa seu telefone que eu vou marcar uma reunião com você, eu preciso de tal coisa para analisar e te dar um parecer, beleza". Essa é a Exato. postura do médico. Essa é a postura do médico. Repare que isso acontece com ele também, Sim, entendeu? Então, foi assim que eu matei no peito, hoje eu fico tranquilo, é assim que eu administrei e eu acho que deu certo. com certeza, com certeza. Uma das grandes queixas é isso, né, eh, chegou, por exemplo, uma dúvida trabalhista, né, e aí o advogado tem que ver isso como o início de um bate-papo. "Não, meu amigo, vou ver para você, vou te ajudar, fica tranquilo, mas me conta mais, o que está acontecendo? Tá desconfiado do patrão? Né, o que está acontecendo aí?", né, e puxe, cava o caso, né, esteja aberto para o bate-papo e insista. Quando o doutor André falou de técnica, né, uma técnica que o advogado precisa usar é follow-up, de você fazer uma insistência, né. Muitos advogados recebem uma mensagem, né: "Ah, pois não, como posso ajudar?" E deixa, né, fala: "Não, se quiser me procura", né. Às vezes é ego, às vezes é medo de tomar um não, né, e você precisa ir puxando aquele cara de volta para a conversa, insistir. Às Muitos vezes, eu não negócios: tenho tempo, às vezes eu não tenho tempo "Eu não para tenho ficar batendo tempo". papo no WhatsApp, nem em mídia social. Exato, Cara, mas dedique um tempo para responder quem te quer sanar uma dúvida e traga exatamente isso que você está falando, cara. É exatamente: "Ah, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não vou fazer isso". Não, o ego, essa palavra aí, cara, essa palavra aí, essas 3 letrinhas são um perigo para a humanidade, não é só para advogado, sim. Com certeza, com né. certeza. E até, né, a gente vai falando alguns termos técnicos, né, aí é bom a gente ir esclarecendo, né, até o lead é o contato, é o cadastro que chega até o escritório, né, até o doutor André falou assim eh, do advogado fechador, né, talvez na cabeça de algumas pessoas: "Puxa, será que ele é o último a sair, que daí ele fecha o escritório?", né. Não, não é isso pessoal, é na estrutura comercial que existe ali um pré-vendedor, a gente chama ali de SDR, que ele vai qualificar, e aí sendo qualificado, ele vai passar para o fechador, o advogado que vai ser o fechador, né. Então, o qualificador, existem métodos e técnicas também, né, para qualificar. Pode ser questões até que não tem a ver com direito, pode ser uma questão ali para ver se é a especialidade do escritório que a pessoa está precisando, que ela está buscando. Puxa, aqui é previdência, o cara quer uma questão, tributária, não tem nada a ver, né. Então, estou falando com quem decide, é uma prioridade para essa pessoa, né, temos um alinhamento financeiro, falou: "Ó, aqui a gente tem R$ 70 inicial, vamos avançar", né. Então, qualificação, é qualificado? Beleza, tem a qualificação também técnica, que isso pode tem alguns escritórios que aplicam ou não já nessa etapa, que é avaliar se tem direito ou não, para daí usar o tempo do advogado fechador. É muito comum ter ali, o primeiro passo, né, o advogado fazer tudo. Ele é o qualificador, ele é o fechador, ele passa o pano, ele vai fazer comprar o cafezinho, né, ele faz tudo, é normal, né. Mas depois vai tendo essas divisões de responsabilidades, e é muito comum começar alguém sendo SDR, né, o pré-vendas, e o advogado sendo fechador e depois E delegando, né. Então, hoje como que tá como que você montou era você que fazia tudo, hoje como que você foi era, evoluindo esse setor era, comercial? foi. Jean, o SDR aqui a gente tem 2 SDRs, nós temos 2 pessoas que fecham o contrato, tem mais uma outra pessoa que está treinando para ser SDR também, então nós vamos ter 3, né, na verdade, que ela tem perfil, ela é vendedora mesmo, essa outra moça.
tem perfil de vendas total mesmo. O SDR é o que responde essas dúvidas. Essa pessoa precisa saber de direito? Não, ela precisa entender o que é a dor desse cliente, porque vem muita gente curiosa, o lead entra curioso, e a gente você falou de follow-up, eu fiz um desenho, um fluxo com dias, porque a jornada de compra do cliente da internet é totalmente diferente do cara que vem no físico aqui. O cara que vem no físico com um papelzinho aqui embaixo do braço, ele já está gastando o tempo dele para vir resolver o problema. Você já sabe que alguma coisa aconteceu, ou já foi negado, ou ele quer dar entrada. Então, ali na frente, quem está no atendimento também tem que ter perfil de vendas ali, ele veio tirar o pedido. Que o cara já veio com a dor, já veio por indicação de alguém. Sabe quem você é. Ele já veio com o problema. O da internet, que é muito rápido e a gente é invadido por esses criativos, a gente clica, cara, minha mãe tá com essa dúvida, pô, vou clicar, deixa eu ver como é que é aqui. Pum. Uhum. Não, como é que você vai nutrir esse cliente? Às vezes ele não te responde, você pode usar uma ferramenta de automação que manda mensagens, até essa pessoa responder, que às vezes ela manda só um oi e não te responde mais, aí você vai mandar o áudio, tem toda aquela coisa. Sei. A pessoa respondeu, humaniza o SDR. Me conte aqui qual é o seu problema. Me mande um áudio explicando o que tal. Ah, beleza, olha, eu tô com um problema de coluna e eu nunca paguei o INSS. Eu quero saber se eu tenho direito. Isso acontece todo dia, deve estar acontecendo agora aqui. Uhum. Ok, só que me explica mais aqui o seu caso, você já tem atestado médico, você já Uhum. conseguiu atestado médico, você já tem os exames de imagem, você falou que não paga o INSS, mas você trabalha na zona rural, você tem o CAD único, aí a pessoa: "Tenho, não tenho", você pode mandar para mim? "Pô, como é que eu vou mandar uma coisa que o cara não conheço?". "Olha, de onde vocês são?". "Beleza". A gente tem uma apresentação do escritório o CNPJ, o AB, tudo explicando onde fica a nossa sede, para quebrar essa objeção. Aí que a gente fala: "Olha, nós somos uma equipe, de advogados, especialista em benefícios do INSS, e a gente você clicou aqui no nosso anúncio, e para que a gente possa poder responder isso aqui para você, a gente precisa estudar o caso e te dar uma resposta baseada no direito. Se eu te falar que sim ou que não, eu posso, fazer um serviço que não seja profissional, Uhum. não seja bom. Então, são técnicas de venda. Você pode mandar para mim, você tem o acesso ao Gov, tal, os nossos SDE ensinam essa pessoa a fazer o acesso ao Gov. Se ela não conseguir, porque é muito idoso, a gente consegue já mandar pode mandar foto, ela assina um termo de representação para que a gente vá no INSS, minha sede física aqui na Uhum. frente do INSS, ela assina e aí já rola a confiança, você já mandou o tua apresentação, a pessoa sabe de onde você é, sabe que não é golpe, e aí você Sim. já criou esse vínculo, pronto. E a dúvida do cara como é que ficou? Pegamos a documentação do nosso acordo que precisa para os advogado fechador, para os fechadores, na verdade, analisarem aquele direito, que esses têm que ter o conhecimento, são advogados, ou já estão concluindo ali já a faculdade de direito, tem o conhecimento técnico de previdenciário. A gente faz treinamentos aqui, eu dou treinamento para o pessoal, os chefes de departamento também dão os treinamentos, pronto, ou essa pessoa tem direito, ela tem o documento rural, ela tem direito a um BPC, ou ela paga o INSS, vai para uma reunião de fechamento. Legal. Deu certo, fechou, vamos trabalhar. Maravilha. É assim, É, eu vejo que acho até que na eu época fui claro aí, né? não, foi bem interessante, porque até na época que não era tão popular essa assinatura pelo próprio WhatsApp, né, por essas ferramentas digitais, já tinha advogado ali que ele, perdia muito negócio, falando assim: "Ah, eu peço para o cliente imprimir, escanear, ele não me manda de volta". Falei: "Meu amigo, quem que você acha que vai ter impressora, scanner em casa?", né. Enquanto outros advogados já falavam assim: "Não, qual que é o seu endereço? Eu vou mandar aqui, já com logística reversa. Vai chegar uma cartinha para você, o envelope, só você abrir, colocar dentro, devo colocar de volta no correio, não vai pagar nada", né. Então, assim, é o advogado que está interessado também no caso. E muitos reclamam disso, Isso. que: "Ah, não tem tempo, não tem tempo". Ué, mas tempo se compra. Quem disse que é você que tem que fazer tudo, né? "Ah, mas é que eu não tenho dinheiro para contratar". Mas é com o cliente, é com venda que vai se resolver, né. Então, indo até para essa linha de contratação, para fazer essa primeira linha de frente, que talvez é o que vai consumir muito tempo, né, para saber se tem direito, benefício tal, como é que é, né.
responder algumas dúvidas, né, para daí ir falar com a cereja do bolo, que seria o advogado especialista, você que está nos ouvindo aqui. O que que você daria de dica aí para incorporar essa pessoa no time? Tem que ser um advogado? Como contratar essa pessoa? Não precisa ser advogado? O que que você vê que seria uma pessoa, assim, chave nessa posição ali de ser a simpatia, a cara do escritório, talvez ser animado, ter vontade, energia, isso aí que faz a grande diferença, do que em vez de ter o conhecimento técnico do direito? Olha, é uma pergunta bem interessante. Tem gente que pensa que, por exemplo, para falar com ele, assim, o fechador, eu acho que tem que ser, um advogado especialista já, que fez um treinamento, tem uma especialidade em previdenciário, ou trabalhista, ou civil, aqueles núcleos lá, que é aquele explicar todas as coisas. Ou um bacharel, assim, muito, bem treinado já, mas para fechar o contrato, eu acho que tem que ser o advogado mesmo, o advogado, Uhum, não o André Pesquisa, mas o advogado fechador. Mas às vezes para uma reunião, para explicar a questão do direito, aquela coisa assim, é justo, depois encaminha para o fechador, tá. No escritório a gente tem pessoas que às vezes tem questões que são técnicas, que às vezes não precisa ser explicada exatamente ali, por um advogado, às vezes, por exemplo, uma de RMC, a gente faz uma chamada com uma pessoa que já conhece, que está bem treinada, que é bacharel, que entende do direito, já foi treinado aqui no escritório, e aí depois faz uma outra reunião com o advogado fechador e fecha esse uhum, contrato. Vai praticamente pronto, já vai praticamente pronto. Os contratos eu gosto que sejam sempre fechados na presença de um advogado, tá. legal. Mas para explicar, às vezes, o direito, uma pessoa que já está aqui, que cursou o direito ou cursa, está no final, tem o conhecimento técnico, para dar esse atendimento, é interessante. Mas o SDR não precisa, tá. O SDR Uhum, não precisa ter esse conhecimento, até porque ele não vai falar muito de direito, ele não vai falar nada. Ele vai pedir a documentação, ele é como você está passando na vitrine, você vai conversar com esse cliente que passou, despertou curiosidade: "Olha aqui, a gente faz isso, é assim, para que eu possa analisar você, o seu caso, eu preciso desse documento", pronto, é isso, tá. sim. Mas sempre passa para análise de um advogado ou de um bacharel, e sempre tem um advogado no apoio. Sim, e o SDR, esse pré-vendedor, ele vai ficar mais na linha de frente ali de manda mensagem, a pessoa me deixou só falando sozinho, vou lá de novo, poxa, vou tentar 2, 3, 4, 5 vezes, né. Então é para pegar essa pessoa e para não fazer o advogado, que talvez é a hora mais cara do escritório, ficar fazendo esse envio de mensagem e tudo mais, né. E uma coisa que eu percebo, né, a cada dia que passa, é que o resultado que a gente não tem, eu até falo muito isso, né, é também devido ao conhecimento que a gente não tem. E o advogado ganha dinheiro com o que ele sabe. Então, quanto mais ele sabe, não necessariamente de direito, mas quanto mais ele sabe de negócios, de mercado, de gestão, mais ele ganha dinheiro. E você, eu vejo que você foi atrás também, né, e desse tipo de conhecimento, né, então você passou ali por talvez mentorias, imersões que você participou, que você participa, né. Eu Hum. já digo que eu entrei em algumas aqui e e mudou muito para nós aqui, mudou o nosso jogo. Por exemplo, o advogado talvez está nos acompanhando, não sei se já ouviu falar ou não, mas uma coisa que nos ajudou muito aqui foi o EAG, que é o Empresa Autogerenciável, do Sim, Marcelo Germano. autogerenciável. Marcelo Então, Germano. pra nós, assim, foi sensacional. Coisas, assim, óbvias, né. Eu costumo dizer que é tipo o mau hálito, né, que a sua boca fica um dedo no nariz, mas precisa ver alguém de fora para explicar: "Cara, tá na sua cara o que que você tem que mudar e você não percebe", né. Então o EAG para nós foi, entre outras, né, mentorias, né, não é barato, tá. Eu acho que a gente pagou uns R$ 20.000, cara, só que se É. pagou assim, ó. Então é uma crença limitante também de: "Nossa, 20.000 num curso?", né. Cara, mas você põe em prática o negócio ali, se paga rapidinho. Então você, nesse sentido, participou também de alguma mentoria, imersão, treinamentos que você recomendaria para o pessoal? Jean, seguinte, eh, o Marcelo Germano EAG para mim, eu sou um cara assim, eu sou muito disciplinado. Eu acordo 4 horas da manhã e aí eu já vou estudar. Legal. E podcast para mim, eu falo que assim, quando você pega podcast, isso que a gente está fazendo, a gente está dando conteúdo grátis e a gente não esconde nada. Nada, nada. E aí, cara, encontrei o EAG, Marcelo Germano, e sempre ouço, no osso, eu tô treinando, eu tô ouvindo o EAG,
do G4 Educação, que foi eu fiz a imersão e Ah, assinei, legal. tenho skills aqui que eu pago para os líderes aqui do escritório também. Imersão caríssima, caríssima, né, mais ou menos nessa pegada aí também, tá. Eh você vai lá presencial e depois você assina. Eu falo que é o Netflix da educação, que é o Uhum. Skills. Fala, ele ensina tudo, tudo. Porque o sucesso do direito, eu estava escrevendo enquanto você estava falando, tá fora do direito. Essa frase é do Bruno Bon, né, na Sim, verdade. nosso amigo aí, Bruno Bom, um grande abraço aí, se estiver nos Bruno, acompanhando é, um aí. abraço ao meu mentor, fiz mentoria com ele também depois, Olha aí. sim, porque assim, águia anda com águia e pardal anda com pardal. Na verdade, a águia anda sozinha, mas ela quer aprender com o outro. Então eu fui buscar, imersão de gestão empresarial, né, sou um devorador ainda, não tive ainda a oportunidade de fazer o curso do Marcelo Germano, que tá nos meus projetos também. Fiz o G4, o Skills. Hoje eu participo, fiz uma consultoria da DVBox com o Edu, do Equities, Legal, que Edu. ele fez uma consultoria. Eu uso hoje o sistema de gestão dele, e é um sistema. Não tem como você tocar um escritório de advocacia sem um sistema hoje do Eduardo Coites. Não estou ganhando nada com isso, não, tá? Sim, Mas estou falando porque é uma ferramenta excelente. que é o ADV Fiz a Box, consultoria, né. é o ADVBox. Aham. Fiz a consultoria com a empresa dele, foi esse valor também, e mudou totalmente, assim, a minha mente já voltada, eu já gostava dessas coisas de empreender, e tudo que aplicou na consultoria, foi aquilo que eu vi na imersão do G4, só que ali é mais velocidade, aquela coisa, né, e tem um grupo também, que depois você participa de grupos, hoje eu participo do grupo Big Boss, do pessoal da DV Box, que são pessoas que estão com mente de empresário, então eu recomendo fortemente, se você está sem grana, faz que nem eu. Vicia nesses podcasts, cara, que tem do G4, tem do IAG, o IAG entrega bastante também, tá? Tem vários outros, cara, que a gente pode citar aqui, que eu não me recordo, mas assim, eu gosto muito, muito do podcast, do Marcelo Germano, que eu ouço de manhã e tenho minha rotina também de assistir de fazer os cursos do Skills, que tem curso próprio para SDR ali dentro, tem Uhum. curso de gestão financeira, tem curso de liderança. Então, cara, é isso que muda de chave, porque o sucesso do direito está fora. Hoje eu falo, e não é para me gabar nem nada, eu não faço nem audiência hoje. Eu faço às vezes porque eu gosto de fazer audiência, eu gosto daquele frio na barriga, daquela coisa que você tem que pensar rápido e tal, né? Mas treinamos gente para fazer melhor do que eu. Então, assim, hoje eu faço a gestão do escritório e o marketing do escritório, que é pessoas e entender de um pouquinho de marketing, liderar uma equipe de marketing. Então, assim, isso é a mudança de chave. Você buscar network, buscar mentoria de Bruno. Fiz uma mentoria também com o Dr. Sérgio Vieira, que é sócio-diretor do Nelson Williams também, um amigão meu Legal. pessoal. Um abraço para ele aí também, uma pessoa que me colocou num cenário totalmente diferente, me ligou outros pontos, que isso é importante, é o networking, é aquela coisa. Então, é isso que eu deixo de conselho. Também faça, né? Agora, o networking é uma coisa assim, é um pouco delicado. Por quê? Porque você tem que ser genuíno no que você faz, Uhum. né? Interessante sem ser, interesseiro, porque fica na cara, você tem que ser genuíno. É a mesma coisa, por exemplo, aqui, a gente, pô, deixa eu chamar você aqui, vamos fumar um charuto, não sei se você fuma um charuto, ou você vai querer, o André, eu quero me aproximar dele, ele frequenta o clube de charuto, eu vou ali com ele, degustar um charuto, você não sei nem o que que é. Então você tem que nem eu Uhum. vou falar de golfe. Não vou falar de golfe, Fica não vou. insustentável, né. Mesma coisa me chamar para assistir um jogo de futebol. Não gosto de futebol, gosto de rugby, pô, de luta. Então, assim, não tem. Eu vou fazer um network com um empresário de futebol, vou querer conhecer João Adib no campo do Palmeiras, não sei nem quem que é o técnico. E aí? Uhum. Exato. Vai ser pego, né, a maré vai baixar e todo mundo vai ver que você estava nadando pelado aí, né. Vai passar vergonha aí, né. É isso. É Com isso. Eu acho que certeza. aí para fazer sentido tem que ser genuíno e você tem que ser verdadeiro com tudo que você faz. Então, vale a pena para o profissional do direito. Se ele não tem o dinheiro para investir, tem esses canais grátis, tem podcast, consuma bastante e invista quando tiver dinheiro num curso desse, AG recomendadíssimo, G4 também. Depois você vai para a mentoria, porque você primeiro precisa ter um choque de estrutura para depois você buscar mais mentores. Sim, sim. Porque a mentoria ela vai, se você não colocar nada em prática ali,
não vai adiantar. Então o curso é uma base, é um método, né, e a mentoria acaba sendo um acompanhamento do método, para você ir mais rápido, para você errar menos, mas é bom você saber, eu digo assim, igual mecânica, né, é bom você saber um pouquinho, né, para ficar não na mão de um terceiro ali, né, então isso é muito bom. E você comentou de ferramenta, tem a DVBox que hoje você usa, eh outras ferramentas que você usa, você deixaria alguma dica aí para o escritório que talvez fala: "Puxa, eu ainda estou aqui tudo no caderninho da Tilibra, não tenho nada, eu anoto tudo no Word aqui", você teria alguma indicação de ferramenta? Talvez o CRM para controlar as oportunidades, você usa o do ADV Box também ou você usa um externo? Enfim, tem ferramentas que você Ó, recomenda? tenho ferramentas que eu recomendo para marketing, eu uso o CRM do ADVBox e eu também tenho uma ferramenta chamada Lead que ele faz automação também, né, a automação ele faz, dos fluxos que a gente cria dos nossos criativos, das nossas campanhas, eu uso ele. Ou já no inbound, no e-mail marketing, eu uso o RD Station também, eu uso o RD para mandar conteúdo, né, você tem que estar em multicanais, tem canal no YouTube, também é bom se o pessoal seguir a gente aí, André Pesquisa, tem bastante conteúdo. Se eu colocar André Pesquisa, você vai achar o nosso conteúdo, que aí vem gente por ali, por exemplo, você tem que fazer conteúdo, tem uma assessoria de imprensa, porque quem não é visto não é lembrado. É aquela coisa, né? Hoje a internet democratizou, deu voz para todos nós aqui. Você está aí no Mato Grosso, né? Mato Grosso, né? Isso, Mato Grosso do Sul, E é. eu tô aqui do sul, aqui na Bahia a gente está trocando uma ideia, então ela democratizou a informação, tem muita informação boa, tem muita informação ruim, mas é a gente que decide no final das contas onde a gente vai. Então, Jus Brasil eu uso para fazer conteúdo, eu faço conteúdo de uma linguagem fácil, às vezes a gente vê comentários de colega, isso e aquilo outro. Eu não estou escrevendo para juiz, eu estou escrevendo para pessoas que querem ler de linguagem fácil, para que me procurem, para que conheçam o André, né? Não tem nada de ruim isso, ofereço e-books gratuitos para essa pessoa fazer download, como ela aprender da entrada ali sozinha no benefício. Ela vai receber o meu e-mail também, que eu uso essa plataforma do RD Station. Qual Uhum. mais eu uso? Assinatura de Eu documento, acredito você que usa alguma em específico? Para assinatura de documentos? não, uso, perdão, uso sim. Eu uso a Zapsign, e também uso o DigiSaque. O DigiSaque também eu Legal. uso. Para fazer o atendimento, por exemplo, o cara virou meu cliente, ele tem um saque, o serviço de atendimento próprio do cliente recebe um outro número para saber o andamento do processo, é por aquele canal que ele vai conversar ali com o meu cliente, que é gerenciado pelo DigiSaque. Excelente, muito bom também essa ferramenta, ela é impecável. Não, maravilha. E eu tenho uma boa notícia para você, advogado, que está ouvindo isso aqui tudo e está assim, mais perdido que segue em tiroteio, né? Falou, nossa, EAG, G4 Educação, DigiSaque, essas ferramentas, você está no lugar certo. O problema é quando você senta na mesa e você é o mais inteligente da mesa. Você é a média das pessoas que você convive. Então, se você está aqui e fala: "Nossa, quanta coisa que eu preciso ir atrás, quanto que eu preciso me mexer", você está no lugar certo, tá. Então, valeu a pena você ter nos acompanhado aqui, continue nos acompanhando e já caminhando já para o final, doutor André, tem um recado final, uma dica que você quer dar para os advogados aí, para a gente já caminhar para o final também? Já deixa ali o arroba do Instagram, ou enfim, o canal no YouTube. A gente vai deixar na descrição também, mas dá uma reforçada para onde que o pessoal consegue te encontrar também. Então fica à vontade aí para dar um recado final para a galera. Primeiro de tudo, você tem que fortalecer a cultura sua interna, ter projeto, ter um planejamento, né, porque um barco sem rumo, ele vai a qualquer lugar porque foi, tá bom. Então você tem que ter um planejamento, saber onde você quer chegar, ter coragem, que é a primeira coisa de todas, né, porque acho que é a primeira das qualidades, né, precede as outras. Ter resiliência, porque mais que você planejou ali, né, você vai dar errado, pô. Por mais que você planejou, calculou tudo, você vai tomar uma pancada da vida e vai ter que levantar de novo, forte no outro dia. Porque não é na primeira tentativa que vai dar certo. Você É. tentou quantas vezes? Várias, entendeu? Ter disciplina, coragem, disciplina, resiliência e planejamento, eu acho que é a primeira coisa que você tem que ter. E tudo são pessoas. Teu cliente é uma pessoa, você tem que pensar nele, por mais que ele venha pela internet, você não está próximo dele, mas ele tem uma dor, ele tem um coração, ele tem um sentimento, né?
e você tem que ter um propósito, que é gerar prosperidade para as pessoas também. E para conseguir fazer isso em grande volume, você também tem que ter pessoas, que é o maior ativo, que é pessoas que estão com você. Ela acreditar no teu sonho, você tem que ser leal a elas, né? Você tem que prometer aquilo e entregar. E fazer gestão. Essa é o que eu posso talvez dizer para quem é o jovem advogado. Acredite no digital. O digital é possível sim, é possível sim. Hoje a jornada de compra está mudando. O cliente consegue. Será que foi aqui? Travou? Não sei, Consegue me ainda não ouvir? cheguei. Opa, Consigo te ouvir. opa. Você consegue me ouvir? Acho que deu uma instabilidade aqui. Acho que bem na hora que você estava falando assim que Tranquilo. a jornada do cliente mudou, né, aí Sim, travou uns segundos. pronto. A jornada do cliente mudou hoje. Ele consegue resolver o problema dele sem sair de dentro de casa hoje, né? Ele não tem dinheiro para vir até o seu escritório, né? Então, o que que acontece diante de tudo isso? A internet é uma oportunidade. Às vezes ele está doente, ele está de cama, ele está resolvendo o problema dele, ele está tentando hoje com a internet, isso tudo é possível. Tem gente ruim? Existe, mas você é gente boa e mostra o que que você é capaz de fazer. Então, se é o conselho que eu posso dar, é esse. Não tente agradar todo mundo, porque isso é o fracasso. E o sucesso eu não sei ainda, porque eu ainda não cheguei no sucesso, eu vou continuar. Ah, Tenha disciplina, resiliência e não desista, porque você vai cair várias vezes. E chegando ao fim, que tudo que é bom dura pouco, né? Quem quiser conhecer mais o trabalho do André Pesquisa, advogados, e do André Pesquisa, inclusive, que eu tenho a minha pessoal, que é o André Pesquisa, do escritório André Pesquisa Advogados, que é o arroba. Temos o YouTube também, né? Nós estamos no Facebook e no Instagram, com o mesmo nome. E no YouTube é André Pesquisa também. Vai ter bastante conteúdo legal. Curte lá, segue a gente, manda um alô ali que eu pessoalmente respondo. E é isso, espero aí ter contribuído um pouco, um pouco da minha experiência. Eu acredito que a gente consiga entregar aí para os nossos colegas também, Jean. não, foi muito legal, sem dúvida, aí compartilhar a sua experiência, que eu tenho certeza que muitos advogados que já te conhecem se inspiram em você, falam, poxa, imagina um dia eu não tá tão no operacional, eu consegui fazer isso, né, de estar mais na estratégia, pensar em fazer o escritório crescer e não só fazer o escritório funcionar, ter equipe, né? Então aqui a gente compartilhou um pouco de algumas ideias, algumas sacadas, alguns caminhos aí, com certeza um conteúdo muito rico. Agradeço aí pela sua participação, doutor André. E eu sempre finalizo com uma pergunta, talvez não surpresa, né, mas uma pergunta bem desconcertante muitas vezes, né, para o nosso convidado e não tem nada a ver com o nosso tema, mas tem a ver tudo com o convidado. E a pergunta é a seguinte, você estando preparado ou não, aí vou eu. Se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para o André, ainda criança, o que que você falaria? Não desista dos seus sonhos. Só que tenha mais estratégia, continue sendo resiliente. Pense e haja e não tenha medo de vencer na vida. Vá, tenha um sonho, não desista dele e, e ouça às vezes aquele conselho de avó, sabe? Estude, não tenha preguiça, tenha disciplina e que vai assim. Eu bati muita cabeça às vezes por não ouvir os meus pais, mas hoje, depois que a gente se torna pai, a gente vê. Esse seria o conselho que eu daria para mim. Não desista, seja persistente mesmo. Persistente, independente de qualquer dificuldade que você tiver na vida, não desista, não desista. Vá fundo que vai dar certo. Se não deu certo, é porque não chegou no final. Maravilha, maravilha. Um ótimo conselho, não só para o pequeno André, mas também para todos que nos acompanham aqui. E se você você tem que dar atenção justamente a quem os mais velhos, né, quem já chegou lá, quem já sabe o caminho. Então, fica também mais uma vez o convite para você, nosso ouvinte, nosso amigo advogado, amiga advogada, você que não quer mais ficar só dependendo de indicações, está sentindo aí que está andando, andando e patinando e andando em círculos aí na advocacia, né? Precisa dar um basta nisso, expandir sua carteira de clientes. Mais uma vez fica o convite para dar uma olhada aí nesse link que está aqui na descrição
do episódio e conhecer um pouco mais da Bonafide, como que ela pode ajudar você a mudar o jogo aí na sua advocacia. Agradeço aí a sua atenção, a participação e até o próximo episódio. Valeu! Valeu. E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo, dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega, assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.